Fé para hoje. Mateus 22, versículo 38 diz: Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Sabe que hoje nós estamos vendo uma ocupação ao contrário do que a Bíblia diz que nós deveríamos ter. É a ocupação de o cuidado próprio. E a Bíblia fala aqui que o segundo mandamento é como? É uma expressão que muitas das vezes vai de encontro a você se dedicar tanto para que o outro sinta aquilo que você está sentindo. Não faz sentido alguém me admirar sem perceber, pastor Jorge, os cuidados que eu tenho que ter comigo mesmo. A admiração é uma coisa que nos faz elogiar, se sentir bem ao lado de. E muitas das vezes o que está faltando é você dar um passo para você. Porque a Bíblia diz que como eu posso dizer que amo a Deus se aborreço, odeio o meu irmão? E esse amor, ele primeiro começa em você. É como alguns dizem uma expressão: bem me quer. Você precisa olhar mais para o espelho e declarar sobre você. Declarando sobre você, isso fará com que os outros vejam o resultado da sua fé. A Bíblia diz que em Romanos que a fé que tu tens, tenha para ti mesmo. Se alguém hoje questionar se você tem fé, você tentará se justificar tentando responder de uma forma corriqueira: eu tenho fé? Ou você vai parar para analisar que em muitos momentos que foi exigido posicionamento de fé e você não se manifestou? Você não viu a sua fé se manifestar. Você titubeou, você gaguejou, mas nós temos um hábito, pastor Jorge. Rápido, é como um gatilho mental de tentar se justificar quando nós não estamos expressando algum resultado. Queremos entrar na lista daqueles que são elogiados porque ajuda, mas não paramos para entrar na lista daqueles que se auto-ajudam. Se a sua fé hoje não está parando para que você pare. Eu passei um tempo aonde eu me apresentava como multitarefa e comecei a abandonar o eu, que foi me ensinado que o eu não era muito bom. Mas o eu, ele é prejudicativo, pastor Jorge, quando ele está a afrontar, diminuir e reprovar o que nem eu consigo aprovar. O eu, o seu eu, ele foi colocado aí para também lhe alertar que você precisa ter algumas rotinas antes que você se apresente para todo mundo. É essa forma que você será identificado. É dessa forma que você será ou elogiado ou criticado. É o mesmo que ir à escola e algumas pessoas não querem participar com você porque você é desleixado, porque você não se organizou nem sequer no básico. Quantos nunca esqueceram de levar uma caneta porque estavam muito atrasados e chegaram sem a caneta e pediu?
a um amigo da classe, mas aquilo já estava se tornando um hábito. Isso já estava trazendo um incômodo na turma. Quem sabe a sua fé não está chamando a sua atenção para dizer: falta resultado. Falta criar um hábito onde você e Deus mostrem quem realmente você é no testemunho. Uma coisa que nós já não vimos tão evidente nas igrejas é o testemunho, pastor Jorge. Parece que as pessoas abandonaram a parte de ter o testemunho e começaram a normatizar que a fé ajeita tudo. A fé se alia a tudo. E a fé não se alia a tudo. A fé sempre veio trazendo um posicionamento claro daquilo que ela é. Ela é Cristo. E Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo não vai compactuar. E Ele dentro de você vai sinalizar alguns perigos que a sua fé está correndo. A incredulidade que se é dita, falada em grandes holofotes, tem prendido uma grande maioria de que a cura é algo difícil, de que o projetar-se em Deus é algo hoje que nem se é mais falado. Porque o que se tem dito sobre Deus é que Ele é amor, mas se esquece que Ele é justiça e fogo consumidor, tentando colocar Deus de uma forma que se encaixe em qualquer lugar. Você percebe que as redes sociais estão cheios de argumento para que você nem mais chame o Espírito Santo de Espírito Santo, que nem você ande mais com a palavra da verdade, porque ela é a verdade. E tudo que está tentando facilitar a sua vida não é realmente a verdadeira facilidade. Porque a Bíblia fala de dois caminhos. E se você não for guiado pelo Espírito através da sua fé, da voz interior, você vai estar caminhando a passos largos para a porta larga. Sempre aquilo que nos trará maior trabalho, maiores dificuldades, é que nos mostrará o caminho da solução. Eu estava vendo hoje alguém que tinha sofrido um acidente, e ali diante daquele homem, pastor Jorge, tem um grande desafio pessoal: se levantar da cama. Kenneth Hagin estava acamado, extremamente desestimulado. Havia ali duas palavras para ser vivida. Uma palavra de que ele nunca sairia disso ou pioraria, e outra palavra de que se ele cresce e confessasse, ele ficaria curado. Em um certo momento o Espírito Santo lembrou ele esse texto que no outro programa eu falei: se alguém disser para este mundo, saia daqui para ali, isso fará como se diz. Sabe que o interessante é como você diz? E analisando, pastor Jorge, a fala de muitas pessoas, elas já estão declarando aquilo que elas já são. Elas já estão decretando de fato aquilo que elas já possuem. E o Espírito Santo conduziu, porque ele permitiu a ele se levantar da cama. E ele, naquele diálogo com o Espírito Santo, ele disse: Senhor, por que o Senhor não me tira daqui?
E muitos se perguntam por que Deus ainda não os curou. Mas se você observar a sua fala, você vai perceber que a sua fala não concorda com a fala de Deus. A mulher de fluxo de sangue, ela só precisou da confirmação, da concordância de Jesus. Mas a Bíblia vem e diz que ela fala: se eu apenas tocar. Ela faz a parte dela, ela toca. Jesus olha, vê que ela ativa um poder. A Bíblia chama isso de dunamis, para a multidão. Questiona sobre o toque e chega até a mulher e diz: vá, porque a tua fé te salvou. Eu lhe pergunto hoje, porque a sua fé é para hoje. A sua confissão pode concordar com o poder de Deus agindo em você? Ou quando o poder quer se manifestar, não encontra a fé que precisa e que é necessária para se manifestar agora? A Bíblia diz: clamou esse aflito. Você é aflito? Você clamou? Então, se você clamou, você já está encaixado nesse texto. Sabe que muitos ainda não perceberam que aquilo que eles estão fazendo já concorda com o que Deus precisa para fazer? Você já parou para questionar se a sua discordância não está lhe prejudicando? Se aquilo que você diz que crê, realmente você não está crendo? Ou é um simples fato de vamos dar um ponto final na conversa? É, pastor, eu creio. Mas a Bíblia diz que a fé tem obras. Dá para se sentir, apalpar, provar a fé. Mas para isso, você tem que decidir aqui dentro. Se começa dentro, para vir uma confissão de justiça, sabe que essa confissão, ela não falha, mesmo sendo uma confissão que muitas das vezes você fala na hora da raiva. Na hora da raiva, sabe o que eu procuro fazer? Me silenciar. A Bíblia diz assim: abandone a ira e o furor. Em todo momento que você perceber que você está perdendo o controle da sua boca, você precisa segurar, se conter, porque você pode estar trazendo um decreto de desgraça para a sua vida. Querido, nós precisamos urgentemente parar e refletir um pouco do que nós estamos a realizar todo dia. Sabe que esse tempo eu tenho parado para analisar o quanto eu corri sem resultado. Por isso que a Bíblia fala em Provérbios que tem muita coisa que a gente faz, é só vaidade. E é duro alguém chegar para você e descrever quantas vaidades você correu atrás. E perceber que isso só foi uma perca de tempo. Você já parou para julgar quantas percas de tempo? Quantos arrependimentos? Quanto tempo jogado fora
Quanto tempo desperdiçado longe daquilo que Deus quer? A Bíblia diz: achegai-vos a Deus e Ele achegará a vós. Sabe que isso é uma conquista pessoal mais poderosa que você deve ter. Você deveria se questionar: por que foi que hoje não se aproximei de Deus? A gente costuma parar para questionar todo mundo. Ficamos revoltados com tudo e com todos. Mas eu parei para prestar atenção um pouco que eu precisava prestar mais atenção. E sabe quanto eu fico revoltado por tantas coisas que eu deixei de fazer que me faria ter um proveito mais significativo para a minha vida? E isso iria alcançar tantos outros. Tantos outros precisam ser alcançados por você. Mas primeiro você se alcança e depois alcança os outros. Sabe? E a Bíblia diz aqui que Ele e eu e você precisamos ter um passo de cuidado, de zelo. Sabe, quando você passa a cuidar mais de você, alguém passa a olhar e dizer assim: nossa, como você se alimenta parecendo alguém que realmente quer viver. Nossa, como você busca a Deus de uma forma parecendo que esse é o último dia da sua vida. Querido, já imaginou Deus percebendo você, o desejando como se fosse a última vez que você estivesse na terra? Mas a gente está sempre se ocupando para procrastinar. Ah, pastor Jorge, eu não vou hoje não. Ah, eu não vou fazer hoje não. Ah, hoje eu não vou orar não. Ah, hoje eu não vou para a igreja não. Ah, hoje eu tô cansado, a vista tá cansada, não quero ler não. E nós caímos no maior erro. É deixar para depois. Deixar para depois é a falta de consistência que não nos faz prosseguir no caminho que Oséias disse: prossigamos. Oséias disse: prossigamos em conhecer a Deus. Nós estamos vivendo uma geração que a cada dia dar as costas já não é tanto assim. Nós estamos vivendo uma geração que nem dar as costas mais para Deus. Eles nem conhecem mais quem é Deus. Hoje Deus nem é citado mais nas coisas. Hoje é o poder das coisas que muitos conquistam. Eu fico imaginando um tempo que eu vivi, pastor Jorge. Tudo era para a glória de Deus. Todas as conquistas, se nascia, se morria, se conquistava, se tinha, se não tinha. Tudo para a glória de Deus. Eu lhe pergunto: sua vida, ela está pautada para a glória de Deus? Ou para que você tente mostrar que está tão bem, mas tão bem, a ponto de você esperar sempre o aplauso? Eu confesso que eu vivi correndo atrás desses aplausos. E parei e pensei que não é sobre os aplausos, não é sobre o que vão me oferecer, mas é sobre aquilo que eu tenho para oferecer em Deus para a vida de alguém. E para a sua vida, eu quero oferecer aquele que ressuscitou ao terceiro dia.
E se você receber com toda paixão e preciosidade, você vai ver que ele vai se manifestar dentro e não vai permitir com que tantas coisas que não seja ele se manifestar, a não ser que você queira. Porque a Bíblia diz que aquele que bebeu da fonte, ele não pode jorrar duas fontes. Ou você está em Cristo, ou você não está em Cristo. Ou você está em Deus, ou você não está em Deus. Não há uma parcialidade nas coisas. Você precisa perceber onde você está pautando a sua vida em fé. Convido você a pautar a sua vida na fé de Deus, na fé que Ele caminha para uma vida eterna, segura em Cristo Jesus. Eu quero orar por você, porque fé é para hoje. Pai, em nome de Jesus, meu irmão precisa ser tocado, transformado pelo poder dessa palavra. Essa palavra por si só, ela já faz o que lhe apraz. E por isso eu quero apresentar aquele que está acamado, enfermo, que está desesperançoso, que por uma coisa ou outra sentiu a sua vida perder a estabilidade, mas que pelo poder do nome de Jesus, o Senhor é aquele que nos faz retroceder a uma vida que lhe agrade e que seja para o louvor da sua glória. A tua bênção se manifesta, motivando a fé do meu irmão a se levantar, crer e declarar que só Jesus Cristo é Rei, que só Ele governa a minha vida e a vida do meu irmão. Levante meu irmão desse leito, liberte todas as amarras do império das trevas, toda influência caia por terra, porque está escrito: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E também está escrito, Deus, que somente com os nossos olhos nós iremos ver a bondade do Senhor. Manifesta a tua bondade em cada casa, em cada lar, em nome de Jesus. Amém. Fé para hoje é o que você precisa. Em nome de Jesus. Amém.